Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vamos, então, meditar um pouco sobre a justiça divina no livro do céu. É um livro que foi feito, a Luísa e a Justiça Divina. Vamos ler, Aqui a tradução foi feita por nós, é um livro que estava em espanhol, italiano, não sei, não lembro, mas é um livro que a gente retirou dos sites da Luísa internacionais. E aí é um compêndio que fizeram sobre a justiça divina dentro do livro do céu. Então a gente vai facilitar. A tradução tá um pouco tá do italiano, na verdade, ó. Por causa que do italiano para português fica, a Luísa fica no gênero masculino. Então aí vocês veem que tá masculino, eu vou corrigir para o feminino na medida do possível a leitura, tá bom? E a gente vai tentar mergulhar nesse universo da justiça divina dentro do livro do céu, e o que eu puder refletir, a gente reflete. No volume 1 está escrito: vinde a oferecer-te perante a justiça divina como vítima reparadora pelas ofensas que se cometem e pela conversão dos pecadores que de olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado. Um grande campo de sofrimento se abre diante de você. Sim, mas também de graças. Nunca mais te deixarei. Virei dentro de ti para sofrer tudo o que os homens me fazem, fazendo-te partilhar das minhas dores. Para ajuda e conforto, eu te dou minha mãe. Ainda volume 1, quanto às criaturas, use o profundo silêncio. Seja benigna e submissa com todos. Que a vossa vida, a vossa respiração, vossos pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação para aplacar minha justiça, oferecendo-me junto com eles os incômodos das criaturas que não serão poucos. Então, atitudes para a gente poder aplacar a justiça divina, sendo benigna e submissa com todos. Muito importante isso, né? A gente está numa situação, eu estava ouvindo agora mesmo uma aula sobre a crise na igreja, e estava ouvindo e tentando entender tudo, o que aconteceu aos olhos dessas pessoas que estão sendo a resistência hoje na igreja católica. E Jesus, ele falou, é justo o que eles estão pensando, como eles estão pensando, realmente é justo. Todo o material que tem de leigos, de padres, que estudaram sobre todo o esquema da crise da igreja, é muito interessante. É muito interessante, porque tem muita lógica, realmente, tudo é justo. Deus mostra para mim que tem muita justiça no que eles falam, Mas aí, perante ao estudo que eu, já do livro do céu, Jesus, ele deixa bem claro que nós temos que ser, mesmo assim,
mansos e humildes e submissos à igreja, mesmo a igreja contendo esses frutos do modernismo na igreja. Nós não podemos, Jesus no final, depois de eu ter ouvido bastante coisa sobre a crise da igreja, né, desses tradicionalistas, no final Jesus falou, né, uma coisa é você levantar as informações, outra coisa é você ir contra a igreja, é você já se posicionar e a desobediência, porque a divina vontade permitiu tudo o que aconteceu, que o joio e o trigo se misturassem na igreja, né? E permitiu que o mal entrasse na igreja, o comunismo entrasse na igreja, a teologia da libertação desenvolvesse dentro da igreja. Foi tudo permissão de Deus pela liberdade dos seres humanos, né? Tudo vontade divina permissiva. E se é permissiva, mesmo ela sendo permissiva, mesmo sendo em consequências de erros que adentrou dentro da igreja, é a vontade divina o que a igreja é hoje, né? Foi permissão de Deus para desenvolver o que ela é hoje. E a gente não tem o direito de julgar, nós não podemos julgar. Tudo leva à evolução do plano de Deus, né? Para que a igreja seja purificada, precisa ter o que purificar dela, né? Então Deus, ele quis realmente que misturasse no Concílio Vaticano II essas ideias modernistas, progressistas na igreja. E até hoje essas ideias progressistas, modernistas estão em voga, né? Estão agindo na igreja. Ele que tem que limpar a sua própria igreja, né? Ele que tem que, ele mesmo, fazer esse trabalho. Ele vai fazer. Então a gente deixa nas mãos dele e a gente confia nele. Podemos estudar, podemos saber o que realmente tem acontecido dentro da nossa igreja, saber dar nome aos bois, não tem problema nenhum, mas não ir contra, né? Não fazer campanha contra, né? Somente ficar na oração mesmo, que é o mais importante, né? Manter-se na oração, manter-se na obediência e na oração, porque eu não vou voltar atrás no que a obediência me ensinou referente a entender que a divina vontade permitiu tudo isso, tá? E nós temos que não sermos desobedientes à igreja hoje como ela está. O que ela se desenvolveu desde então é o que ela é o que Deus quis que ela se tornasse. Nesse contexto, se tem joio e trigo misturado, aí você mesmo assim você pode, a gente está conseguindo chegar ao conceito da santidade divina que Deus trouxe para esse tempo, né? Nós estamos aqui, independente de tudo que aconteceu de modernismo, de coisas que nos contaminaram, Deus está nos limpando aqui na nossa comunidade, né? Então Deus está nos limpando e está nos ajudando, mas não está nos tirando da igreja, não está nos fazendo revolucionários contra a igreja, não está nos fazendo desertores de forma alguma. Então, por isso a gente tem que continuar firme, não nos abalar, entender que foi a vontade de Deus permissiva que permitiu que a igreja passou por toda essa crise e que através dessa crise é que ela está sendo purificada a igreja. E no fim, quem vai reinar é Cristo sempre como sempre, né? Ela nunca vai ser destruída, como o próprio Deus nos avisou, nos prometeu, e nós aqui na nossa comunidade cremos nisso e levantamos essa bandeira de que a igreja nunca vai ser destruída, mesmo que tenha misturado muita coisa nela, mas foi a divina vontade que permitiu, né? E a gente sabe o que tem de errado, ponto. Né? Podemos estudar e ver o que tem de errado, saber o que tem de errado, o que a gente não vai cometer, mas não ir contra nenhum sacerdote, nunca ir contra a ordem que está sendo colocada, né? Como está.
não ir contra, né? E ser manso e humilde de coração como Jesus foi. Não sair da igreja. Não é isso que Deus quer de nós, né? Não sair da igreja, não se fechar, não formar outra igreja dentro da própria igreja, não fazer, né, nenhum tipo de panelinha. Não é isso. A gente, né, quer estar totalmente dentro, inseridos na nossa paróquia, onde, do jeito que ela está hoje, da forma como ela está hoje. Então essa é a nossa campanha da nossa comunidade, né, de nós sermos a luz no meio das trevas, se tiver trevas, né, se você vê que a sua paróquia está em muita trevas, você seja a luz, né, que você esteja ali fiel, amando, se ofertando, né, nunca cedendo ao espírito da revolução, ao espírito da desobediência, nunca cedendo ao mal, só cedendo a Deus, né, a morrer para si mesmo e dar a sua vida em prol da igreja, em prol de Cristo. Então, é o principal elemento. Então, eu queria partilhar isso com vocês, porque é muito importante a gente se posicionar, né? Ó Santa Esposa, contenha os flagelos que a vossa justiça preparou. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, aí está o mar imenso do seu sangue, no qual você pode enterrá-los. Desta forma, sua justiça ficará satisfeita. Se você não tem para onde ir para se deleitar, entre em mim. Eu te dou todo o meu coração, para que de alguma forma você possa descansar e se deleitar com ele. É verdade que eu também sou um monte de vícios, mas você pode me purificar e fazer de mim o que quiser. Mas, por favor, aplique-se. Se o sacrifício da minha vida for necessário, ó, como eu ficaria feliz em fazê-lo por você, contanto que eu pudesse ver suas próprias imagens poupadas. E o Senhor, interrompendo-me, continuou: aqui é exatamente onde eu queria que você se oferecer para sofrer, não mais de uma vez, de vez em quando, não mais de vez em quando, como até agora, mas continuamente, todos os dias, por um determinado tempo. Veja como eu farei: colocarei-te entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça se vir cheia de iniquidades, a ponto de não poder mais contê-las, e forçada a enviar os raios, os flagelos para castigar as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de os golpear, te golpeará. Só assim poderei contentá-lo em poupar homens, não de outra forma. Então, o que Jesus mostra para mim, né? Ele, ao escolher nesse tempo que a igreja estava em processo de evolução, de revolução, de crise, no meio disso tudo ele também agiu, colocando várias almas vítimas na terra, em função dessa crise mesmo na igreja, né? Em função dessas confusões que estavam de erros sendo misturados com a tradição católica. Então, ele permitiu que houvesse essas vítimas que iriam estar aplacando a justiça dele para que pudesse ele permitir o que está acontecendo na igreja, né? Ele permitir que acontecesse essa fusão, né, das ideias humanas com as ideias permanentes da palavra de Deus. Então, um documento que o professor que eu estava lendo agora, que eu estava vendo, é o documento do Papa Paulo VI, que foi claramente dito que esse documento ele é totalmente errôneo, e que é o Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo atual, e falando que que colocou o homem no centro, né, no lugar de Deus, que falando que esse documento do Paulo VI, muitos outros papas anteriores lutavam contra muita coisa que esse Paulo VI falou, né? Então eles criticam muito esse documento, que tem muito antropocentrismo, né? Colocando o homem como o centro, Deus rodeando o homem como centro, né, do mundo. O centro humano é o homem. E que isso realmente é um erro absurdo, né? Se realmente eu não li esse documento, eu sou muito honesta, né? Mas eu sei que dá pra gente poder ler,
dá para a gente ler de repente mais para frente e trazer algum elemento para a gente poder entender realmente se isso aconteceu. Mas assim, o que o Concílio Vaticano II, que foi nessa época do Paulo VI, trouxe para a gente foi um algo assim que não é descartado, né? Falando que todas as pessoas são chamadas à santidade. Então é Deus quem quis, né, que esse Concílio Vaticano acontecesse. Então a divina vontade falou, aconteceu, é divina vontade. Tudo que acontece é divina vontade. Foi escrito esse documento, é divina vontade. Né? Esse documento é divina vontade, porque foi escrito. Quem estava à frente da igreja era o líder supremo que Deus colocou naquela época. Então, se ele escreveu, foi vontade de Deus que foi escrito daquela forma. Né? Agora, qual é a intenção de Deus? Qual seria a intenção de Deus? A gente vai entender no final de tudo isso. Deus vai responder para nós as nossas dúvidas. Se eu tiver perguntas, Ele vai me responder, com certeza. E a vontade de Deus ela é muito delicada, porque ela permite tanto o bem, que é o bem supremo, né, que é o mais perfeito bem que o ser humano pode fazer, mas a divina vontade também permite o mal, né, permite que a liberdade do homem possa ser respeitada. A divina vontade respeita a vontade do homem, entre aspas, né, inclui a vontade humana, o mal da vontade humana, consegue transformar o mal da vontade humana em bem, né, Deus consegue mudar, né, Ele consegue. E como Ele fez isso? Como eu disse, permitir novas vítimas, que iriam estar, enquanto está acontecendo toda essa purificação na igreja, enquanto o mundo está passando por esse processo de confusão, que é um pré-reino, que Jesus já falou para Luísa, estamos num tempo de confusão. Eis aí toda a confusão, que é um período pré-reino. Então, antes de vir o reino da divina vontade, onde a igreja vai voltar, né, a ser a igreja de Cristo, como ela realmente vai ser e vai sempre ser para toda a eternidade, a esposa de Cristo, que vai ser purificada, que vai ser lavada, né, ela precisa ver a sua sujeira. A igreja precisa ver a sujeira, precisa também estar entre a sujeira do mundo, né, ela precisa estar vendo, reconhecendo. O ser humano precisa, ele próprio, Deus, ele quer que o ser humano, ele reconheça os seus próprios erros, né? Deus, ele quer que nós decidamos o que a gente quer, né? Ele quer nos dar liberdade, então para isso precisou permitir que se sujasse a igreja, que entrasse a sujeira dentro dela, porque como que a gente vai limpar se a gente não vê a sujeira? Né? Como que a gente vai nos limpar, nos purificar todos os erros que Satanás trouxe para o mundo? Como a gente vai expulsar Satanás da igreja se nós não o vermos, se nós não o reconhecermos, né? Então a gente agradece a Deus por essas pessoas seculares, pessoas que se mantiveram, né, fiéis à tradição católica, ao magistério católico, porque elas continuaram criticando a igreja. E o próprio Jesus fala no livro do céu que essas pessoas foram usadas, os inimigos da igreja foram usados para purificar a igreja, né? Que Deus estava usando a mídia para purificar a igreja. Então, eu estava ouvindo justamente sobre um jornalista, praticamente, um jornalista que escrevia, um escritor que escrevia, né, criticando os padres, e ele era muito católico, né, e amava muito a igreja católica, muito inteligente, muito intelectual, e considero ele um santo, pelo que ele fez, pelo trabalho que ele executou, né, e Gustavo Corsão, o nome dele, Gustavo Corsão, estava ouvindo, né, os conteúdos, né, mas só que ele foi usado por Deus para poder. O próprio Jesus fala, os inimigos da igreja serão, eu irei usar os seculares, irei usar leigos, irei usar escritores para poder criticar a igreja de fora, para a igreja ser purificada, para a igreja. Então, é muito importante o que Deus está fazendo. Então, essas pessoas não são pessoas ruins, mas só que ao mesmo tempo
né? Jesus falou para mim, tudo bem, você deve saber o que tem de errado na igreja, mas só que você não deve ir contra a igreja. Você deve continuar firme. Ele também continuou firme, né? Mesmo criticando, ele continuou. Ele falou assim, se o bispo mandar eu parar de escrever, eu paro. E o bispo nunca falou para ele parar de escrever, então ele continuou falando a verdade. Então ele foi fiel, Deus mostrou assim, olha, ele foi fiel, né? Se ele falou claramente, se o meu bispo me falar para mim parar, é a mesma coisa que eu, sabe? Quando eu falo aqui, se eu estiver fazendo uma coisa e Deus permitir que o meu bispo venha e fale para mim parar com esse canal, eu vou parar. Então, a mesma coisa, né? Acontece aqui também no meu canal, a mesma coisa que aconteceu com esse Gustavo Porção, e que eu tava ouvindo agora. Aí eu vou colocar na descrição do vídeo, o vídeo que eu tava ouvindo agora, né? Do mesmo professor que eu coloquei do São Tomás de Aquino, o mesmo professor que ensinou São Tomás de Aquino, eu estava ouvindo agora sobre esse Gustavo Corsão falando sobre a igreja, a crise na igreja. Então, a crise na igreja no mundo atual é muito interessante. E gostei muito, muito mesmo, do material que ele preparou. Porém, Jesus falou para mim, mesmo assim, não pode pegar esse conteúdo e desobedecer a igreja, e sair da igreja, e usar isso contra a igreja, querer brigar com a igreja, é muito perigoso, né? Então, então ele falou, não pode. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você entender o que eu permiti na divina vontade. Você entender que essa situação está acontecendo na igreja, essa crise está acontecendo porque eu permiti. Que é vontade divina. Então fica na igreja com crise mesmo, né? Não se revolte contra ela. Saiba o que tem de errado nela para você rezar e reparar, porque você é o filho da divina vontade e precisa reparar, precisa ter consciência do que está acontecendo na sua igreja, né? Não você vai falar que ela é santa, santa, santa? Não, ela é santa e pecadora, sempre foi, né? Humana e divina. Né? O humano, você sabe que a vontade humana ela é a fonte de todo o mal quando ela está separada de Deus, e se ela se unir a Deus novamente, né? Se ela se humilhar e se unir novamente a Deus, ela fica santificada. E é isso que eu trouxe para esse tempo do reino da divina vontade, né? Esse processo de purificação, para poder acontecer o reino, vai acontecer essa purificação, os ímpios vão ser mortos. E vai ter o aviso logo em breve que vai purificar essa realidade, né? E foi falado também que os católicos falsos, os católicos ímpios, né? Os cristãos que não são cristãos de verdade, que não são realmente, que estão na igreja, mas que não são cristãos, que essas pessoas nos 3 dias da escuridão irão morrer, não irão, né, permanecer, e após os 3 dias da escuridão, a gente vai acordar pro dia do reino da divina vontade, que já vai ter iniciado, né? Após os 3 dias da escuridão, o reino da divina vontade começa. Então a gente sabe que Deus vai tirar essas pessoas da terra, então não adianta a gente querer ficar arrumando confusão, né? É colocar na mão de Deus a justiça. A justiça, ele que vai fazer, não é nós. A gente só precisa entender, né, o que ele vai fazer, porque nós, os filhos da divina vontade, precisamos saber o que Deus vai fazer. Precisamos saber o que tem de errado na nossa igreja, precisamos entender. Então, de pouco em pouco, a gente vai tentando entender, né? Mas sem poluir o nosso conteúdo, sem trazer a gente não vai trazer nu e cru essas discussões sem estarmos dentro da divina vontade, trazendo esse conteúdo, entendendo na divina vontade, né? A gente pode até trazer alguns elementos da crise da igreja aqui, falar sobre o Concílio Vaticano, o problema, falar dos modernistas, começar a falar disso. Eu estou perguntando para Jesus como trazer essa conversa para dentro da divina vontade, para nós, para nossa comunidade, como trazer para esse canal, mas sem, né, haver nenhum tipo de revolta dentro de nós, né? Porque não pode acontecer. Jesus não permite que aconteça, não vai querer que aconteça. Que a gente tenha consciência para poder saber o que rezar e como nos posicionar, né, diante do que está acontecendo hoje, né? Que Deus, ele pede muito para a gente ser neutro, né? Muito ser neutro nesse momento, estarmos suspensos entre o céu e a terra para orar e sermos as vítimas da vontade hoje. Então, essas vítimas que ele colocou aqui, a Luísa, você será vítima. Então, nesse tempo de hoje, agora,
Nós somos as vítimas, né? Jesus, ele fala, os filhos da divina vontade são as vítimas da vontade que irão aplacar a justiça divina. Então, essas pessoas precisam saber o que Deus quer informar pra gente, o que Deus quer nos formar, para a gente poder saber como orar. Jesus, ele quer ter uma consciência, que nós tenhamos uma consciência muito plena, né, do que está acontecendo no mundo e do que ele pensa, do que ele vê lá do céu, né, dentro de nós, né, o que ele vê através dos nossos próprios olhos, porque nós, os filhos da divina vontade, é as mãos de Deus que agem através de nós, é os olhos de Deus que agem através de nós, né, é a boca de Deus que fala através da nossa boca, é os nossos passos, são os passos de Deus na terra. Então, nós precisamos estar, né, conectados com a divina vontade e ouvir e estar atentos ao que ela diz, ao que ela quer nos mostrar. Então, por isso que eu estou trazendo esse elemento da justiça divina. E o que eu precisar estudar para entender o que Deus quer de mim, o que é de nós, eu vou estudar, né? Tudo que precisar. Então é isso. Me perdoem se vocês não entenderam o que eu tô querendo dizer, mas eu tava ouvindo um vídeo, eu tô explicando, eu tava ouvindo um vídeo até agora há pouco, sobre a crise na igreja, criticando muitas coisas do Concílio Vaticano, criticando o Papa, vários papas, né? Papas, até São João Paulo II foi criticado. Então, vários papas pós-Concílio Vaticano II, antes e pós-Concílio Vaticano II, tá? Ouvindo tradicionalistas que batem no peito falando dos erros da igreja. Mas só que não são pessoas que saíram da igreja, são pessoas que estão levantando o contexto para poder a gente entender o que está acontecendo, né? São profetas, né? São os profetas que Deus apontou para esse tempo, né? Que precisa ter os profetas. Sempre existiu os profetas, né? Que vieram, mandados por Deus, para poder trazer as verdades, né? Reclamar, né? Pode falar. São profetas, né? E a gente tem que ter paciência, mesmo eles sendo profetas, nós temos uma obediência que está à frente, né? Que é o nosso Papa. E a gente tem que continuar fiéis aos nossos padres. Entenderam? É isso que eu quero dizer. Então, Deus, ele fala assim, independente de ter profetas seculares, pessoas até cardeais, que a gente não julgue ninguém, né? Essas pessoas que estão vindo contra o Papa, que estão vindo contra a igreja, né? A gente ter misericórdia, não ficar apontando eles como retrógrados, como apóstatas, né? Muito pelo contrário, né? Deus não faz isso. Ver eles como, né? Tem a parte da desobediência, a gente tem que saber, né? Julgar. Então, não, se tem o desobediente, tem aquele que não é desobediente, aquele que ele pode até apontar os erros da igreja, mas ele não está saindo da igreja, ele não se fecha ele não desacata a autoridade, né? Não vai contra, não se revolta e não se posiciona claramente assim, eu vou fazer exatamente algo proibido que não pode ser feito hoje, né? Tipo assim, não vai contra a ordem, né? Mesmo assim obedece à autoridade, né? Se posiciona, fala a verdade, que é o que a gente prega aqui. Você tem a oportunidade de falar a verdade, de falar, né? Olha, vocês estão errados porque não estão falando da divina vontade, por exemplo, é uma coisa que a gente aponta, né? Que a gente fala que, nossa, era pro padre estar falando, era pro Papa estar falando da Luísa Picarreta, né? A gente não fala aqui. Então, a gente pode fazer isso, né? Ai, que bom que fosse que o Papa Francisco falasse da Luísa, falasse quem é ela, né? Que ela assumiu o lugar de Adão, né? Que ela é a primogênita na questão da divina vontade. E aí falar da Luísa, falar nesse novo reino, como que tá vindo, sobre essa santidade claramente, né? A gente sabe que não tá acontecendo isso. Então a gente pode falar, não tem nada de errado, é a verdade, né? Deus quer que o reino da divina vontade aconteça, e nós vamos ser aqueles que vão trazer isso, falar disso,
né, e questionar por que a igreja não está falando, mas a gente não vai se posicionar contra a igreja, entendeu? A gente não vai, vamos abrir uma outra igreja. Não vamos fazer isso, a gente não vai sair da nossa igreja católica nunca. A gente vai rezar cada vez mais, continuar com as nossas orações e continuar firmes, né? E firmes aqui, nos posicionando, né? Sem parar de lutar com a nossa fé, e Deus está do nosso lado, né? Como esteve do lado dessas pessoas boas que se posicionaram também quando foram criticar a igreja. Então, não tem nada de errado criticar a igreja, tá? São os santos desse tempo. Essas pessoas que estão criticando aquilo que está errado na igreja são santos desse tempo, que estão vindo como profetas desse tempo, apontando, né, como apontaram para os reis, né, naquela época. Os reis que estavam à frente foram, né, contra o próprio Jesus, que foi também visto como um profeta também, né? Mas ele não era profeta, ele era o Messias, mas ele também foi visto e apontado como profeta no tempo dele, né? Contra os judeus que estavam no poder, né? Da religião da época. Então a gente é o novo Jesus, nós somos os novos Jesus, os novos Cristos, né? Os novos profetas desse tempo, os novos João Batistas, né? Somos o João Batista, né? Herodes naquele tempo era o rei dos judeus, né? E ele foi morto por Herodes. Então nós somos os Joãos Batistas, somos os Jesuses, né? Que Jesus convida a gente agora a nos posicionar, né? Diante da verdade, estar do lado da verdade, que é o mais importante, é muito importante a gente, né? Não ter medo de estar nessa posição que nós estamos, mas nunca há desobediência, nunca nos posicionar desobedientes aos nossos bispos e aos nossos padres, nunca, né? Sermos muito, muito mansos e humildes de coração, é o principal. Então vamos continuar. Então, todo aflito, Jesus me dizia: minha esposa Luísa, volta para o teu corpo. Toma sobre ti as dores destinadas a ele. O pecador, desta forma, sendo apaziguado, a justiça divina usará misericórdia sobre ele. Você viu, as palavras não abalaram, nem mesmo as razões. Nada resta senão dores, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e fazer com que o pecador se entregue. Então, aqui é uma situação que a Luísa estava, que ele levou ela para um pecador, e eles fizeram de tudo através, né, de palavras e razões para ele se arrepender. Mas ele não se arrependeu. Então, ele falou assim: agora então resta você sofrer as dores, né, no lugar dele, que vai satisfazer a justiça e fazer com que o pecador se entregue. Então, nós somos hoje também, junto com a Luísa, nessa questão da Luísa aqui, vítimas, né, que vamos tomar sobre nós as dores da consciência, as dores da dor da mente, que é o principal. A gente está da vontade humana, né, as dores da vontade humana, que Jesus chora a vontade humana de hoje, e nós vamos ofertar a nossa vontade no lugar de muitos que não ofertam, e essa oferta ela é tão poderosa, que é a nossa vida, né, na divina vontade, com os nossos atos tão poderosos, tem poder de apaziguar a justiça divina neste tempo, para que Deus possa continuar usando de misericórdia e trazendo as luzes para que essas pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo. E dentro da nossa mente vai repercutir os pensamentos de Cristo, né, que está nos orientando, e esses pensamentos de Cristo que estão nos orientando também vai, pela ação do Espírito Santo, repercutir nas mentes dessas outras pessoas pecadoras que estão longe de Deus, padres, né, de todas as pessoas do mundo inteiro, passado, presente e futuro, tudo que nós estamos entendendo na divina vontade que Deus está nos ensinando, tem poder de repercutir nas mentes espiritualmente. Então, nós temos um dom da divina vontade, que é um dom muito grande para esse tempo hoje, para a gente mudar as realidades espirituais. E é muito incrível esse dom que nós temos. Então, é o que Deus está abrindo para nós, né? Um entendimento muito forte do quanto a nossa mente é sagrada. O que passa na nossa mente, nos nossos pensamentos, né? Do entendimento que nós temos, da consciência que nós tomamos das coisas, tem um poder divino. Os nossos pensamentos são divinizados. E nesses pensamentos divinizados, unidos na vontade humana com a vontade divina, tem o poder de apaziguar
a justiça e ligar todas as criaturas conosco, para que todos também possam receber essas mesmas luzes que nós estamos recebendo, que Deus está nos dando e nos fazendo pedir perdão em nome de todos. A gente tendo consciência dos nossos erros, tendo consciência dos erros da igreja, a gente vai e pede perdão em nome da igreja, porque nós somos parte do corpo místico de Cristo, e nós podemos pedir perdão a Deus em nome da igreja, tendo plena consciência do que a igreja está fazendo de errado. Olha que bênção. Olha que bênção. Né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Volume 1. Eu tive uma clareza tão vívida, estando na frente daquele sol divino, e especialmente pude ver minha pequenez, a nulidade de meu ser, e fiquei surpresa com o quão ousada eu tinha sido, perguntando-me de onde havia tirado essa coragem de ofender um Deus tão bom, que no próprio ato em que foi ofendendo, ajudou-me, preservou-me, nutriu-me, e se ele tinha algum rancor comigo, foi pelo pecado que eu cometi, que ele odiava profundamente, enquanto me amava imensamente. Ele me desculpou perante a justiça divina e estava todo ocupado em remover aquele muro de divisão entre a alma e Deus que o pecado havia produzido. Então aqui é o momento do livro do céu, do volume 1, que a Luísa confessou seus pecados e viu a dor dos seus pecados, e ela viu o quanto ela era muito orgulhosa. O pecado dela do orgulho é muito forte. E aí ela teve a clareza tão vívida, né, diante do pecado, teve a dor do arrependimento muito forte. Estando na frente daquele sol divino, especialmente, pude ver a minha pequenez, a nulidade do meu ser nada que eu sou, né? Fiquei surpresa de quão ousada eu tinha sido ao ter tanto orgulho de Deus, orgulho, né, diante de Deus, perguntando-me de onde havia tirado essa coragem de ofender um Deus tão bom, que no próprio ato em que fui ofendendo, ajudou-me, preservou-me e nutriu-me. Então, enquanto a gente está ofendendo Ele, nós estamos usando os nossos próprios dons, né? A nossa própria inteligência, memória, vontade, corpo humano que Ele nos deu, saúde, tudo para ofender, né? Para usar contra Deus, para sermos inimigos dele. E Ele, enquanto isso, nos mantém vivos, né? Nos dando toda a nutrição, nos preservando e a gente ofendendo Ele. E é muito triste, né? Então, por isso que os vídeos que eu produzi ontem, referente ao pecado, referente ao inferno, referente à justiça, né, e a misericórdia que eu fiz ontem desse professor, lá do Centro Dom Bosco, e trouxe esses elementos para a gente, né, a gente vê que tem muitas pessoas que estão no pecado e que não percebem que estão odiando a Deus, que não tem esse tempo, esse período, esse momento de penitência, que não tem esse momento de reconhecimento do pecado e morrem nessa condição. E aí depois que elas vão dar conta, né, de que elas estavam contra Deus, que elas tinham escolhido o pecado, né, e aí você tem uma dúvida assim, nossa, será que ela tinha consciência de que ela estava pecando? Sim, ela tinha consciência que ela estava pecando. Ela só não tinha consciência de que ela estava ofendendo tanto a Deus e tendo ódio de Deus. Ela achava que aquele ato que ela estava escolhendo era amor por ela, e que esse amor por ela não tinha nada de mal, né? Então tem pessoas que cometem o pecado mortal, por exemplo, o pecado mortal do adultério, né? Aquela pessoa que o marido, ela não ama mais o marido não a ama mais, né? Abandonou ela, traiu ela, e ela vai e casa com outro, e ela acha que ela tem o direito de ser feliz, né? E não se preocupa, mas ela ama Deus, ela continua rezando até o terço, ela continua até rezando, né? Ela sabe que ela não pode mais comungar, ela não sabe mais que ela sabe que ela não pode mais comungar nem confessar porque ela está em adultério, e ela continua no adultério, continua, e ela tem plena certeza de que ela não, que aquela vida dela tem chance dela se pela bondade, pela honestidade, né, por outras coisas ela pode conquistar o reino dos céus, mas ela não se arrepende da escolha que ela fez. Ela está com esse outro homem casada e está feliz com esse outro casamento, né, e ela não vê que tem, né, e assim, não faz um questionamento referente, não vai aprofundar a sua fé, o catecismo, ela não aprofunda, ela só continua indo, né, e eu sou honesto, eu sou bom, eu não sou uma pessoa, não estou roubando, a única coisa errada minha é que eu estou
no adultério. Só esse que é o problema, né? Tipo assim. Mas só que ela não deu conta de que esse é um pecado mortal, né? Que é um pecado mortal. Ela está numa fornicação constante, está no adultério, não tem essa consciência. Aí você fala pra mim, nossa, Lina, essa pessoa vai pro inferno. Ela, né? Então, o problema é esse, né? Ela não colocou Deus em primeiro lugar na vida dela, ela não foi buscar ajuda na igreja, ela não foi conversar com o padre mais, ela sabe, simplesmente aceitou essa condição de pecador. Ela aceitou essa condição de pecador, ela se resignou a ser pecador. E sem entender que, nossa, gente, é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil essa situação. Porque você precisa fazer um processo, sabe, de buscar ajustar-se novamente. Né? E a igreja tem que buscar essa pessoa de volta, tem que falar na igreja, se você que está nessa situação, vem conversar com a gente. O padre tinha que fazer alguma coisa, né? Falar na missa, ó, você que está nessa situação, você não pode comungar espiritualmente porque você está numa situação irregular, né? Vamos tentar resolver e tal, né? A pastoral familiar, vem conversar, a gente vai fazer um momento, né, de explicação, de explicar sobre essa realidade do adultério, vamos conversar. Não tem isso, né? A gente vê que não tem isso. E aí, essa pessoa também não se interessa por si própria, de tentar corrigir essa circunstância, ela não... Porque para ela está muito cômodo o conforto dela estar vivendo no adultério e continuar indo na igreja, os padres não falam nada e ela não comunga e não confessa faz muito tempo. E não é possível, gente. Que situação, né? Como que vai ser o fim dessa pessoa? Será que, né? Tá vendo? Tem que ter uma consciência, é complexo, a pessoa está pecando conscientemente que ela está pecando, ela sabe que ela está em pecado e ela se mantém em pecado. E aí? Então aqui, a gente conversando sobre isso, a gente vai na divina vontade, né, fazer com que muitas pessoas comecem a pensar, entendeu? A gente pensando sobre isso, o pensamento que nós estamos produzindo na nossa mente, a preocupação que nós estamos tendo com essas pessoas vai acabar repercutindo na mente delas, elas começarem a se preocupar com elas mesmas e os padres começarem a se preocupar com essas pessoas e de repente começar a acontecer alguma coisa, uma mudança de pensamento nesse tempo, para fazer com que essas pessoas voltem urgente, ainda quem pode, volte urgente a se recolocar numa posição de corrigir essa circunstância, né, de buscar os meios para poder resolver a sua situação, para regularizar a sua situação diante do matrimônio, né? Então é muito complexo. E quantas pessoas que estão pecando usando contraceptivos? Muitos estão usando contraceptivos e aí o padre, a igreja não fala claramente, né? Não fala claramente. Desde que a pastoral familiar fale numa palestra que nem nessa pandemia nem teve direito em encontros de noivos explicando essas coisas, não teve. Durante toda essa pandemia, pastoral familiar, você precisa ver que coisa triste. O encontro que era de 2 dias, um dia inteiro, agora é meio-dia só e é virtual, né? Então não dá para falar que tudo que precisa ser passado pro casal de que é pecado, que não pode, né, usar contraceptivos nenhum, que não pode usar nada, nenhum contraceptivo. Não está sendo informado. Então a gente precisa ter essa consciência do que está acontecendo na nossa igreja. Temos que ter, tá? Uma situação muito grave, né? Quando terminei, então vamos lá, quando terminei a acusação, que durou cerca de 7 horas, né, que é a confissão dela, o adorável Jesus assumiu o aspecto de um pai muito amoroso, e como eu estava exausta de minhas forças por causa da dor, mas ainda porque eu vi que aquela dor não era suficiente para lamentar tanto quanto convinha aos meus pecados, para me encorajar, ele me disse: eu mesmo quero fazer por você. Então aplico a sua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Só isso pode satisfazer a justiça divina. Aí, né? Então ela fez 7 horas de acusação dos seus pecados, ela fez uma confissão bem caprichada, né? De todos os pecados no momento ali do volume 1, para ela começar a viver na divina vontade, para ela
Ela teve que fazer toda essa limpeza da alma dela. E aí, ele mesmo quis fazer por ela, aplicando à alma dela o mérito da dor que ele teve no jardim do Getsemane, que é a dor dos pecados, para que ela pudesse ter uma dor que pudesse satisfazer poderosamente a justiça divina, para ela poder receber o dom da divina vontade, que tinha que estar muito purificada mesmo, né? No volume 2, ele começa, 28 de fevereiro de 1899, acontece a alma como uma pessoa que recebeu um presente que não tinha. O que ele faz? Ele o pega e se torna seu dono. Ela o pega e se torna seu dono. No entanto, cada vez que ela olha para ele, ela diz a si mesma: isto é meu, mas me foi tirado por fulano de tal. O mesmo acontece com a alma que o Senhor transforma em si mesmo, liberando uma partícula do seu ser divino de si mesmo. Agora, assim como esta alma abomina o pecado, ela também sente compaixão pelos outros que estão no pecado e ora por aqueles que ela vê caminhando no caminho do precipício. Ela se une a Jesus Cristo e se oferece como vítima para aplacar a justiça divina e poupar as criaturas dos castigos merecidos. E se o sacrifício de sua vida fosse necessário, ó, com que alegria ela o faria pela salvação de uma só alma. Tá vendo? Quando Deus ele escolhe você, ele quer te transformar nele mesmo. Então, já que ele vai te transformar nele mesmo, ele vai liberar pela sua santificação, pela purificação que já aconteceu, como aconteceu na Luísa, acontece em você, que você renuncia a todos os seus pecados, né? Renuncia totalmente a sua vontade humana, então ele vem morar dentro de você. Você tem nele porque você está totalmente purificado de todos os pecados mortais e veniais o máximo possível, né? Você está no estado de graça que você está buscando plenamente o dom da divina vontade, só vem para a pessoa que está no estado de graça, né? E aí você vai ter essa transformação de Deus em você, né? Que vai liberar uma partícula só nessa questão de você estar em estado de graça. Só assim que você tem essa partícula do ser divino em si próprio, né? E dando a sua vontade humana. Assim, esta alma vai abominar o pecado, você vai abominar o pecado. E você ainda vai sentir muita compaixão pelos outros e orando por aqueles que você vê que não estão na mesma condição que você, que estão fora do estado de graça, totalmente. Você se une a Jesus Cristo e se oferece então como vítima da vontade para aplacar a justiça divina e poupar as criaturas dos castigos merecidos. E se o sacrifício da sua vida for necessário, você sim, você se oferta e fala que use de mim, né? Você não tem medo de morrer, você não tem medo de nada que Jesus possa pedir para você, né? O Filho da Divina Vontade não tem medo de nada que possa Deus pedir para essa pessoa na vontade divina, né? Aceita tudo que te acontece, mesmo bom ou ruim, você aceita, tudo vem pela vontade de Deus. A gente não tem medo de nada, né? Se acontecer com a gente alguma coisa, a gente não tem medo de a gente falar diante do esposo, diante da mãe, do pai, ó mãe, foi eu que pedi para Deus, né? Foi eu que permiti. Eu falei fiat para a divina vontade. Então, se a divina vontade me pedir essa doença, eu falei que eu ia dar o meu corpo, dar a minha alma para passar por essa situação. Ah, se a divina vontade me permitir ficar desempregado, não, foi eu que pedi. Eu permiti para Deus para que Ele, né, fizesse. Então, se precisar você abrir o coração para alguém da sua família e posicionar essa pessoa de que você aceitou o que a divina vontade colocou sobre você, que não adianta ela ficar revoltada, sua família, sua mãe, seu pai, não adianta ficarem revoltados com Deus, porque foi você que falou fiat, né? Então, você tem que deixar as pessoas muito cientes, né, das escolhas que você fez em Deus. Se precisar, né? Se não precisar, né? Se você achar que isso vai magoar o coração de alguém, você não precisa falar nada. Você não precisa falar para seu esposo, não precisa falar para seu filho, não precisa falar para ninguém. Se você achar que isso vai magoar essa pessoa, essa pessoa vai ficar revoltada com Deus, né? Por causa, né? Ou vai ficar revoltada com a sua fé. Se você achar que, né, Deus inspirar você para não falar nada das suas ofertas na divina vontade, se for algo muito guardado entre você e Deus, que seja só entre você e Deus. Né? Eu deixo muito claro com meu marido que eu vivo na divina vontade. Né? Que tudo que me acontece é a vontade de Deus, que eu aceito tudo como Deus manda. Né? Então, assim, com ele, meu marido, não tem jeito de eu fugir. Então, eu coloco nas mãos de Deus. Eu espero que nunca, né, que eu creio em Deus, eu sei que Deus é fiel. Então, até então, desde que eu comecei a viver na divina vontade, buscar essa divina vontade, né, Deus só abençoa, nunca permitiu nada assim. Né? Deus só abençoa a gente. Não tem as coisas que nos acontecem de bom, de ruim, que são muitas coisas, tanto de bom como ruim, acontece várias coisas, né? Tudo a gente está conseguindo entender que é tudo para o nosso bem.
Até agora, nada foi visto assim como uma revolta a Deus. Muito pelo contrário, a gente só tem mais gratidão, entendimento. Porque assim, o que ele permite que nos aconteça, por exemplo, uma coisa muito ruim, chata aconteceu. A gente teve que vender o carro de novo. Deus nos deu um carro, a gente teve que vender de novo. Estamos sem carro de novo. Depois de 4 meses que a gente já estava sem carro, querendo muito um carro, a gente conseguiu comprar com a ajuda de Deus. E agora a gente teve que vender o carro de novo. Então, uma coisa muito chata aconteceu. Mas assim, eu e meu marido, a gente não tem nenhuma revolta. A gente vê como graça o carro que ele nos deu. A gente vê que Deus, graças a Deus que ele nos deu o carro para a gente poder ter vendido. E aí a gente ainda ganhou 5 mil reais a mais na venda desse carro, que a gente tinha comprado por 22 mil. Quando a gente foi vendê-lo, valia 27 mil. Então, Deus, a gente ainda vê a bondade de Deus, entendeu? Porque Deus nos orienta. Ele nos dá a luz para você não ir contra ele numa circunstância dessa. Então, a gente não tem motivo, entendeu? As coisas como Deus faz na divina vontade são muito perfeitas, são muito bem orientadas. Então, a gente não se revolta. Não tem como se revoltar quando você está vivendo a divina vontade, né? Nem meu marido se revoltou nem um pouco, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, foi muito justo, sabe? Deus é muito justo. E aí a gente tem essa visão da justiça, né? É muito importante falar isso. Volume 2, 10 de março de 1899. Minha filha Luísa, minha justiça ficou muito pesada, e as ofensas que recebo dos homens são tantas que não posso mais suportá-las. Então, a foice da morte está prestes a colher muito repentinamente por meio de doenças. Os castigos que derramarei sobre o mundo são tantos que serão uma espécie de julgamento. Volume 2, 14 de março de 1899. Ó homem, quanto te amei, se você soubesse como eu sofro por ter que castigá-lo. Mas minha justiça me obriga a isso. Ó homem, como eu luto, e luto por sua sorte. Então ele desatava a chorar e novamente repetia essas palavras. Fiz o máximo que pude para esconder minha tristeza e para consolá-lo. Disse-lhe, ó Senhor, nunca será que castigas o homem, santo esposo, não chore. Assim como você fez as outras vezes, você fará agora. Você derramará em mim, você vai me fazer sofrer e por isso sua justiça não vai forçá-lo a castigar o povo. Aí é uma conversa, né, dela com ele falando, ó homem, quanto te amo, né, eu não queria ter que castigá-lo, eu sofro muito por ter que castigá-lo, mas o homem, né, mas a justiça me obriga a te castigar. Ó homem, como eu choro e luto por sua sorte. Aí a Luísa, coitada, né, deixa eu pagar pelo homem, né, mas não tem jeito, ela pode pagar só em parte, né, ela não pode pagar totalmente, né, a justiça precisa castigar, né, senão os seres humanos nunca vão ter chance de conversão, precisa ter. O castigo é para trazer a conversão. A melhor coisa que existe para nós é sofrer os castigos, né? Volume 12 de abril de 1899. Você é meu tabernáculo. Estar no sacramento, para mim, é o mesmo que estar no seu coração. Olha que lindo. Ou melhor, em ti encontro algo mais. Eu posso partilhar comigo minhas dores e te ter contigo. Vítima viva perante a justiça divina, que não encontro lá no sacramento. Então, ela é o tabernáculo vivo, nós também somos o tabernáculo vivo de Jesus. E estar no sacramento, lá na hóstia consagrada, ou estar no seu coração, é muito melhor estar no coração. Porque aqui no seu coração eu encontro mais, eu posso partilhar contigo as minhas dores. Mesma coisa, gente, né? Eu posso partilhar contigo a minha vontade. E a minha vontade, junto com a tua vontade, sente, né? Tem os estados de ânimos que nós temos, né? Com Jesus, da vontade de Jesus em nós, da vida de Jesus em nós, as dores de Jesus em nós. A gente sente também as mesmas preocupações, né? Vemos com os olhos de Deus, né? Então, por isso, a nossa vontade fica totalmente fundida com a vontade de Deus. Então, aquilo que Ele quer fazer, nós queremos fazer junto com Ele. Então, a gente se torna vítima viva perante a justiça divina. E hóstias consagradas por Deus, hóstias vivas, né, onde Ele pode sofrer ainda em nós, na nossa humanidade. Tudo que nós passarmos de bom ou de ruim, que acontecer conosco, a gente se resigna, aceita e oferta, né, de novo para Deus como meios de sofrimento, de sacrifícios de amor, né, de agradecimento, de louvor, né. Constantemente eu te amo, fit, faça-se em mim a tua vontade, tudo que o Senhor fizer é para a tua glória, então que seja a tua glória. Então tudo que nos acontece é para a glória de Deus, a gente ama todos
os desígnios de Deus para nós, né? Nos abandonamos totalmente dentro da vontade de Deus. Então isso nos faz sermos tabernáculos, cada vez mais tabernáculos vivos, e tudo que nós fazemos de atos na divina vontade, de amor a Deus, de oferta ao nosso irmão, de evangelização, qualquer coisa que nós fazemos de oração, vigílias, meditação da paixão, terços, rosários, na divina vontade, tudo tem uma função de ser atos de amor em direção a Deus, primeiramente a Deus, de colocar Ele no trono. Nós damos a Deus aquilo que os outros não dão, né? Que é totalmente a nossa vontade, totalmente abnegada. Nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos no dia de hoje, no momento de agora, na circunstância atual. E tudo que nós fazemos, desde o nosso sono, desde as atitudes mais simples, tudo se torna vida na divina vontade. Porque nós não questionamos nada que Deus nos posiciona. Estamos sendo orientados para viver para a glória dele, para poder fazermos o que ele quer, né? Para nós sermos totalmente orientados. A nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vontade, nossas vozes, os nossos passos, nossas mãos, tudo se torna atos divinos, né? Porque ele começa a viver em nós e os seus pensamentos repercutindo na nossa mente, né? Graças a Deus. Então, nós temos uma comunidade, uma célula do Reino da Divina Vontade, onde nós temos essa orientação da Palavra de Deus, né, da ação do Espírito Santo no meio de nós, nos orientando para permanecermos nessa união contínua com Deus. Né? Graças a Deus, nós estamos aqui para isso. Graças a Deus, né? Então, volume 2, 9 de maio de 1899. O maior castigo que posso dar a vocês, sacerdote e ao povo, é libertá-los desse estado de sofrimento. O maior castigo é libertá-la do estado de sofrimento dela. Então, o maior castigo que ele poderia dar para a igreja naquele tempo, né? Ela está pedindo para ele libertar ela do sofrimento. Está pedindo para libertá-la de vítima, tirar ela de vítima. E aí ela está pedindo isso porque ela não quer mais que os padres venham na casa dela, né? É um castigo, é uma coisa muito ruim para ela. Ela está pedindo para... E ele não vem mais trazer ela para o sofrimento, né? É assim, vou explicar. A Luísa, ela quer sofrer muito, ela quer que ele use dela para sofrer, para poder ser crucificada, para ela poder receber a coroa de espinhos. Ela acostumou com isso, né? E ela entendeu que a missão dela era essa, tá? No primeiro momento ela achou que essa era a principal missão dela, todos os dias ficar sofrendo a crucificação, as dores mesmo da crucificação, para poder a justiça ser aplacada. Aí Jesus começou a não trazer sofrimentos, mas só deixou ela disponível lá. Ela ficou lá disponível no estado que ela estava, que era o estado de ficar saindo do corpo, ficar petrificada, só isso. Mas ela não sofria mais dor nenhuma. E ela começou a questionar, falando para ele assim, então o senhor não está precisando mais de mim, e está castigando. E ele começou a falar, eu estou castigando o povo, né? Enquanto eu estou castigando o povo, você não vai sofrer, né? E ele não derramava as amarguras nela. Daí, quando ele derramava as amarguras nela, era aplacada a justiça e ele não precisava castigar o povo, né? E aí ela ficava só à disposição esperando, mas ele não vinha. E aí ela começou a reclamar. Falou assim, então já que eu não sirvo mais para nada, então o senhor me tira dessa posição novamente, faz eu ficar livre para poder voltar ao que eu vivia antes, né? Para que eu tô aqui disponível para não sofrer nada? O senhor não tá mandando mais os castigos da crucificação para mim, não quer derramar suas amarguras em mim, então eu não sirvo para nada. E aí ele falou assim, olha, o maior castigo que eu posso mandar de vez mesmo é já te libertar desse estado de sofrimento seu, que você tá dizendo aí que é sofrimento, de ficar disponível para mim nessa situação que você tá. A minha justiça aí sim, você derramaria com toda a sua fúria, porque não encontraria mais oposição. Então, mesmo você estando aqui disponível, você já está aplacando a justiça. Você já está, só de estar aqui disponível com a sua vontade, você já está aplacando a minha justiça. Eu não preciso derramar sempre em você a amargura ou te crucificar. A minha justiça, ela quer ter você à disposição. Quando ela quiser, ela vai usar você. Quando ela não quiser, ela vai derramar sobre as criaturas. Então, ela vai derramar menos as criaturas porque ela tem você. Porque ela sabe que tem você para derramar o excesso. Então, entendeu? Então ele falou, então o maior castigo que eu poderia dar para o mundo é tirar você. Aí já era, porque daí não ia ter você. Não ia ter você aí. Então é mais ou menos isso.
Aí ela fala, coração do meu coração, Jesus, nunca foi sua maneira usual de parecer tão aflito para mim. Se outras vezes você fizesse visto aflito, ao despejá-lo em mim, você mudava imediatamente a aparência, mas agora estou me negando a oportunidade de dar este alívio. Então, você não está mais, você está vindo aflito, muito aflito, querendo castigar as criaturas, e aí você não está mudando o seu jeito, né? Que antes você despejava em mim, e, né, a sua amargura e ficava bonitinho. Agora o Senhor está me negando essa oportunidade. Por isso que eu acho que não servo para nada, né? Ó, por favor, ó Sagrado Esposo, meu amado bem, minha querida vida, por favor, deixe que as dores voltem para mim. Me dê o sofrimento. Né, tá com a tradução errada aqui. Me dê o sofrimento, ela que está pedindo, né? Não olhe para a minha indignidade e para os meus graves pecados, mas para a tua misericórdia que não se esgotou. Aí é ele falando, minha filha, é a minha justiça, a justiça de Deus que quer se derramar sobre as criaturas, não sobre você. Ela agora quer derramar sobre as almas. O número dos pecados dos homens está quase completo. A justiça quer sair e fazer pompa de sua fúria e encontrar reparação pelas injustiças deles, dos homens. Veja, para mostrar como estou amargurado e para satisfazê-lo um pouco, eu vou derramar apenas a minha respiração em você. E assim, aproximando seus lábios nos meus, ele me enviou seu sopro tão amargo que senti minha boca, meu coração e toda a minha pessoa sendo embriagados. Se o seu mero sopro era tão amargo, o que deveria ser, né, dentro de Jesus? Como que estava lá dentro? E ele me deixou com tanta dor que senti meu coração perfurado, né, porque ele devia estar muito mal mesmo, né. Então me desculpa a tradução aqui, mas como eu já li o livro do céu muitas vezes, já sei como que é o livro do céu, já sei como que é. Graças a Deus tenho uma intimidade muito grande com o livro do céu, então eu sei o contexto já, né, da situação da Luísa aqui. Volume 2, 9 de junho de 1899. Se eu tiver alguma dúvida, eu entro lá no volume 2 e vejo se eu tiver dúvida. Mas se eu não tiver dúvida, tiver certeza, eu vou só falar aqui, tá? 9 de junho de 1899. Quanto à perda de almas, entristece Jesus, mas ainda porque era um bebê recém-nascido que iam matar, sem administrar o santo batismo ao bebê. Tá vendo? Nossa, será que a criança ela morreria sem o batismo, ela iria para o inferno, né? E ia se perder, estranho, né? Quanto à perda de almas, entristeceu Jesus. Mas ainda porque era um bebê recém-nascido que iam matar, sem administrar o santo batismo. Meu Deus do céu. Aí fiquei meio preocupada agora, né? Porque se falar com o bebê, né? Meu Deus, acho que vai pro limbo, né? Deve ir pro limbo. Os bebês que não são batizados, né? Que tem um local chamado limbo, que é, nossa, misericórdia, né? Que judiação, né? Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que é o que mais clama por vingança diante de Deus. No entanto, essas cenas dolorosas são renovadas com muita frequência. Então, gente, é muito sério, né? O que ele tá falando aqui, o que ela tá falando aqui, né? Quanto à perda de almas entristece Jesus. Dessa vez eu vou ter que colocar o contexto do volume inteiro, porque é muito complexo. Meu Deus, eu não lembrava desse trecho, não. Falando que a criança corre o risco da criança se perder, né? É muito delicado, né? Olha quanto que a gente ainda não conhece de Deus. Olha quanto que a gente ainda acha que conhece e não conhece. 9 de junho de 1899. 9 de junho de 1899. Vou pegar o contexto inteiro aqui, porque caso tiver alguma dúvida, a gente vai pro contexto inteiro. 9 de junho, mais para baixo. Nove de junho de 1899. Vamos lá. Aqui, ó. Esta manhã passei-a muito angustiada pela vista de tantas ofensas que faziam os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas, muito mais a de um menino recém-nascido que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que é dos que mais clama vingança diante de Deus, porém muito frequentemente se renovam
essas cenas dolorosas. Meu docíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada, e Jesus só me disse: minha filha, une teus sofrimentos com os meus, tuas orações as minhas. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis e aparecem não como tuas, senão como obras minhas. Tá vendo? Tá vendo? Se a gente unir os nossos sofrimentos ao sofrimento de Cristo, as nossas orações conscientes pelas almas, pela perda das almas, né, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis e aparecem não como suas, senão como obras minhas. Depois continuou a fazer-se ver outras vezes, sempre em silêncio, já sempre bendito Jesus, misericórdia. Gente, um menino recém-nascido que não recebe o sacramento, são muitos abortos que acontecem. Muitos abortos. E aí? Eu sei que tem o limbo, que o limbo não é o inferno, mas por favor, meu Deus, é assustador. Como que é isso, gente? Eu fiquei agora, eu nunca tinha lembrado desse trecho, não. Meu Deus, eu fiquei agora, eu assim, não estava lembrando desse trecho. Sério, sou honesta, eu não estava lembrando desse trecho. Fiquei um pouco preocupada, né? Então, tô até colocando aqui no grupo, porque, gente, pra não esquecer desse trecho, porque eu vou meditar sobre ele. Então, é muito delicado, a gente tem que, né, parar mesmo para rezar muito mesmo. Como que é isso, gente? Como que é isso? Né? Agora eu fiquei bem assustada com esse trecho. Volume 2, 23 de junho de 1899. Meu adorável Jesus, o que você está dizendo? Você sempre vai lá que quer fazer justiça, mas não, misericórdia, misericórdia do seu povo, eu oro. Então, Jesus, que essa justiça aí é forte em mim. Nós, com essa justiça. Volume 2, 4 de julho de 1899. Minha filha, você é vítima, como eu. Deixe todos os seus trabalhos brilharem com as mesmas intenções que as minhas, puras e sagradas, para que, encontrando minha própria imagem em você, eu possa derramar a influência de minhas graças livremente e eu possa oferecer-te adornado desta forma como vítima fragrante perante a justiça divina. Então, pedir perdão, né, gente? A gente tem que pedir perdão junto com a Luísa de todos esses pecados, né? Principalmente esses pecados que as pessoas estão cometendo, né? Que Deus possa agora libertar lá do limbo essas crianças todas que foram, né? Vamos pedir na divina vontade, né? Por amor a Jesus, de perdão por todas essas pessoas que mataram essas almas, essas crianças, sem o sacramento do batismo, do santo batismo. Que a gente vê como é importante, né? O sacramento do santo batismo, mesmo que for o momento de enterrar a criança, né, que morreu ali no parto, que a gente possa fazer pelo desejo, o batismo também pelo desejo, né, e pelo nosso desejo, na divina vontade, a gente batiza todas essas crianças que estão agora no limbo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, na divina vontade. Que o Senhor possa libertar de lá muitas e muitas almas, muitas e muitas crianças abortadas nesse instante. Eu peço de todo o meu coração, Jesus, pelo meu desejo profundo de filha da divina vontade, unida com sua vontade. Eu quero todas essas crianças no céu hoje mesmo, todas libertadas neste dia de domingo tão maravilhoso que o Senhor quer realizar, né, essa graça para nós. Então eu vou parar por aqui e depois a gente continua, tá bom? Deus abençoe, estivermos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus. Eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat.